Kenichi era o típico trabalhador japonês que tinha zerado a vida no modo sofrimento. 36 anos nas costas, um emprego cansativo, olheiras no nível hard e era absurdamente viciado em jogos hardcore. Mas não era hardcore normal, o cara era aquele tipo de jogador psicopata que olha pro Souls-like e fala tipo, coisa é fácil. Pra Kenichi, se alguém zerasse um jogo em menos de 10 anos, aquilo era tutorial. Enquanto pessoas normais surtavam em jogos difíceis, ele procurava experiências que causassem dano psicológico. E foi justamente por isso que um grupo de gamers hardcore decidiu procurar o jogo mais impossível já criado. Um jogo tão absurdo que provavelmente foi desenvolvido por alguém que odeia felicidade. E adivinha quem ajudou na busca? Sim, o glorioso ChatGPT. Depois de muita pesquisa, eles encontraram um jogo misterioso, cheio de propaganda suspeita, daqueles anúncios que parecem golpe de curso online. Você está preparado para o verdadeiro inferno? Somente jogadores reais sobreviverão. Seu psicológico será destruído. Enquanto qualquer pessoa normal sairia correndo, Kenichi abriu um sorriso sincero pela primeira vez em anos. Finalmente, um jogo que não foi feito para casual. Sem pensar duas vezes, ele escolheu a dificuldade máxima, o modo inferno. Mas o cidadão não estava satisfeito ainda. Enquanto outros escolhiam classes roubadas, tipo guerreiro, mago, arqueiro, o protagonista decidiu escolher a pior classe do jogo inteiro, que era Invocador, a classe mais lenta, mais fraca, mais sofrida e provavelmente criada só para humilhar o jogador. Mas ainda assim não era sofrimento suficiente pro maluco. Então ele escolheu nascer na camada mais pobre da sociedade, literalmente no fundo do poço. E no momento que ele confirmou as escolhas, a tela do computador começou a brilhar e o protagonista arregalou os olhos. E no segundo seguinte, o cara foi sugado para dentro do jogo, sem tutorial, sem explicação, sem ter certeza do que queria fazer. E quando ele abriu os olhos, ele já tinha renascido naquele mundo como um bebê. O gamer hardcore virou um recém-nascido chorando, enrolado numa toalha. E seus novos pais deram a ele o nome de Allen, e assim começava a jornada mais sofrida da história dos isekais. O tempo passou, mesmo tendo apenas 1 ano de idade, Allen já entendia tudo ao redor dele, porque por dentro ainda existia um homem de 36 anos, mentalmente destruído. Como o jogo havia comprometido, ele realmente nasceu no pior lugar possível, uma vila pobre, mas tão pobre que nem o nome tinha. Os moradores sobreviviam plantando batata e pagando imposto abusivo para um nobre sem vergonha. Seu pai era um homem trabalhador e bondoso, sua mãe era extremamente gentil. Os dois eram pobres financeiramente, mas ricos em amor. E isso começou a mexer com Allen. Era a primeira vez em muito tempo que ele tinha uma família de verdade. Mas antes de pensar em sentimentos, existia algo mais importante: o sistema. Desde que nasceu, Allen tentava abrir sua interface de jogador, o famoso painel de status, mas nada acontecia. Todo dia ele tentava, parecia um idoso apertando o controle desligado, até que um dia funcionou e do nada surgiu um grimório mágico na frente dele, um livro de invocação. E o Allen se levantou da cama e saiu correndo de felicidade, mas antes que ele pudesse comemorar, seus pais ouviram um barulho. Ele simplesmente ativou uma técnica suprema do nada: fingir que tá dormindo. Allen abriu o livro novamente e descobriu algo revoltante. Enquanto os jogadores normais começavam em rank F ou E, ele começou no rank H. H. Nem lixo começa com H. Era o subsolo do fracasso. E para piorar, tinha uma mensagem do ADM do jogo dizendo: desculpe pelo atraso de 1 ano na entrega do sistema. Allen ficou indignado. Como assim meu sistema atrasou 1 ano? O cara literalmente tomou o atraso do patch dentro do próprio Isekai. Mesmo assim, ele decidiu testar suas habilidades e tentou invocar um inseto, mas nada aconteceu. Tentou de novo e também nada aconteceu. Sem tutorial, sem dicas, sem suporte técnico, sem atendimento do Reclame Aqui. O homem teve que descobrir tudo sozinho. Depois de muito sofrimento, ele finalmente conseguiu criar sua primeira carta de invocação. Mas na hora que ele estava prestes a invocar, sua mãe entra no quarto e ali ele percebeu: se eu continuar agindo estranho, vão achar que esse bebê tá possuído. Então decidiu dormir. Afinal, aquele corpo ainda era de uma criança. Na manhã seguinte, o pai dele saiu para cortar lenha enquanto a mãe limpava a casa. E o Allen viu uma oportunidade perfeita. Pegou o grimório dele, concentrou a mana e invocou sua primeira criatura. Uma luz apareceu, o clima ficou épico, a música imaginária de abertura começou a tocar e então surgiu um gafanhoto. O Allen ficou olhando em silêncio aquilo dali e simplesmente o cara invocou um inseto. Cara, ele ficou indignado. Ele escolheu o modo inferno
para poder invocar um inseto. O gafanhoto ainda por cima era burro, não obedecia, não fazia nada, parecia só um NPC bugado. Mas pouco depois o Grimório dele revelou a habilidade da criatura, ele aumentava os atributos do invocador. E aí o Alien percebeu que talvez aquilo ali fosse um pouquinho roubado. Só que o universo odeia a felicidade, porque segundos depois a mãe entra no quarto e esmagou o gafanhoto sem querer. E o Alien quase entrou em luto. Dias depois ele conseguiu invocar outra criatura, um rato branco. E o pior, o rato parecia ainda mais inútil. Enquanto os outros protagonistas provavelmente invocavam dragões lendários, o Alien tinha um gafanhoto e um rato. Mas então ele descobriu algo importante: mesmo fracas, as invocações dele aumentavam os atributos, ou seja, quanto mais criaturas ele tivesse, mais forte ele ficava. Só que aí tinha um pequeno detalhe: a experiência necessária para subir de nível era 100 vezes maior do que a dos jogadores normais. Daí o Alien percebeu que era o modo inferno e não era brincadeira mesmo. Certo dia o pai dele voltou para casa coberto de sangue e ele havia praticado caça de um javali monstruoso junto com alguns homens da vila, e o Alien ficou curioso. O pai dele decidiu levar o filho para ver o monstro derrotado. Foi a primeira vez que ele viu o mundo fora daquela casa e também a primeira vez que ele percebeu que aquilo era um lugar perigoso de verdade. Era um javali gigantesco de classe C. Quase 20 homens foram necessários para derrubar o bicho, e naquele momento ele percebeu que ele criou uma escala de poder. Ele percebeu algo assustador, algo que ele ainda não tinha visto. Ele ainda era muito fraco. E meses se passaram, ele treinava escondido todos os dias dos pais e finalmente conseguiu subir para o nível 2. Agora ele podia fundir criaturas. O problema é que a sua mana era muito pequena. Mesmo comendo igual um pedreiro na hora do almoço, ele mal conseguia manter uma invocação. Mas depois de muito sofrimento, ele conseguiu fundir as duas criaturas de rank H. E ele criou um pássaro rank G, chamado Shep. Depois vieram outras criaturas estranhas, um sapo, um rato, vários bichos que pareciam pokémons rejeitados. E aos poucos o Alien percebeu o segredo da classe de invocador. Não era sobre força, era estratégia. Cada criatura tinha sua própria função e ele precisava usar inteligência para poder sobreviver. Só que a vida dele ficou muito pior quando apareceu a filha dos vizinhos, uma menina extremamente forte que amava brincar de espada. O Alien, mentalmente um homem de 36 anos, era obrigado a treinar espada com uma criança, e o pior de tudo é que ele apanhava todo dia. O cara tomava um combo da menina de 5 anos, mas com o tempo ele começou a amar aquela vida. Ajudava os pais, carregava água, plantava batata, treinava escondido, invocava as criaturas dele. Aquilo já não parecia mais um jogo, parecia uma vida mesmo. Era a sua família, sua casa, seu mundo. E naquele momento ele decidiu uma coisa: não importava o quão difícil fosse aquele jogo, ele ia zerar aquele jogo, ele ia enfrentar o modo inferno e tudo que viesse pela frente.